Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1. Vou ler somente um versículo, logo após a igreja podereis assentar. 1 Coríntios, capítulo 1. E versículo 27. Amém? Diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Os irmãos podeis assentar em nome de Jesus. Estou muito feliz nesta manhã por essa oportunidade de estar aqui, nesse santo lugar, tendo a convicção de que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. Deus, ele não reúne o seu povo em vão. Quando Deus reúne o seu povo, certamente ele quer falar com alguém. E este alguém é você que está aqui nesta manhã. Você não veio aqui por um acaso. Deus marcou um encontro com você aqui neste lugar. Só para dar uma esquentadinha, vamos louvar o nome do Senhor com um corinho que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Bendito seja Deus. Quero agradecer em nome de Jesus a irmã Edma, que bondosamente mandou uma mensagem para mim, convidando para estar aqui com as irmãs, com a igreja do Senhor. E a princípio eu pensei até em não vir, mas jamais nós podemos rejeitar a oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá a oportunidade todos os dias para estar na sua presença. E Deus tinha falado comigo já neste texto. Eu quero falar pouco sobre este texto. Quero tentar trazer nesta manhã alguma coisa para as irmãs, que talvez até as irmãs talvez nunca ouviu acerca desta palavra nesse sentido. Deus tinha falado comigo através deste texto. Deus falou profundamente comigo que Deus usa, tem umas versões que são diferentes, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Quem é que nunca se sentiu desprezado? Quem é que nunca se sentiu, como diz a Gesa, um Zé? Quantas vezes nós nos deparamos com um momento que parece até que todos nos abandonaram? Parece que nós estamos só. Parece que ninguém não nos vê. Quantas vezes nós nos deparamos desta forma? Mas Deus, na sua onisciência, Ele vê cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Quantas vezes nós achamos que nós não somos ninguém, não somos capazes, que nós não vamos conseguir? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que elas são melhores do que nós, que nós não temos condições. Mas diante de Deus, Deus olha para nós e vê cada um de nós em um todo. Nós temos visto, minhas irmãs, nos dias em que nós estamos vivendo na face da terra,
uma grande competição espiritual. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos entender que Deus usa muitas vezes aquelas pessoas que nós achamos que Ele não vai usar. Nós não valorizamos as pessoas, muitas das vezes, como Deus valoriza. Quantas vezes nós olhamos para alguém e pensamos, isso aí não vai dar nada não, isso aí não vai dar nada. E Deus, Ele inverte a situação. A igreja de Coríntios estava passando por uma dificuldade muito grande, havia uma dissensão entre os irmãos. Foi por isso que Paulo, ele usou esse texto aqui para dizer para os irmãos da igreja de Coríntios como é que os irmãos tinham que viver. E aí ele começa dizendo que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Então eu quero dizer para as irmãs, nesta manhã, que você é o não são de Deus. Vocês são aquelas pessoas que às vezes nós olhamos para as grandes festas e imaginamos que todo aquele aparato, todo aquele movimento que aconteceu foi por causa do pastor, foi por causa do cantor, foi por causa daquela pessoa de nome. Não, foi por causa das irmãs que estão lá na cozinha cozinhando, que aparentemente não é, mas é por causa dela que está acontecendo essa festa. É por causa do zelador que está cuidando do pátio da igreja, é por causa de todos aqueles que estão ali envolvidos no meio daquele movimento. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Quando nós olhamos para a história de Naamã, diante de uma sociedade, ele era um homem que era, diz a Bíblia referenda ele, pelo menos com 4 ou 5 itens de um homem de grande valor. Diz a Bíblia que ele era poderoso, era herói de guerra, ele era respeitado. Então, quando nós olhamos para a história deste homem, nós vamos ver que a sociedade daquela época prestava uma continência para ele, prestava uma reverência para ele. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. E Deus precisava de usar alguém para restaurar a vida daquele homem. Quem foi que Deus usou, minhas irmãs? Uma menina em que a Bíblia nem fala o nome dela. Uma menina que não era nada praticamente, ela foi levada aos cuidados da mulher de Naamã para cuidar das coisas ali na casa daquele homem. E aquela menina que não era falada na história ali nos arredores, ninguém sabia nada sobre aquela menina, ela disse para sua senhora: olha, se o meu senhor estivesse diante do homem de Deus, ele seria restaurado da sua lepra. Então aqui nós começamos a entender que Deus usa aquilo que nós imaginamos que não vai ser usado, aquilo que nós imaginamos que não presta. Isso acontece todos os dias na nossa vida. Nós saímos aí fora pelas ruas da cidade, a gente vê uma pessoa que está andando por aí sem valor aos olhos da sociedade, nós olhamos e imaginamos e até dizemos no nosso pensamento: isso aí não vai virar nada, isso aí não tem valor, isso aí não presta. Mas Deus usa. Eu trabalhava na faculdade e um dia nós falávamos acerca desse assunto ali com alguns professores, algumas pessoas estudiosas daquela faculdade ali da Unemat, e alguém mencionou esse texto dizendo que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, e alguém aproximou e disse: Deus não confunde ninguém, Deus não é Deus de confusão, misturando uma coisa com a outra, né? E eu estava conversando com esse rapaz, quando esse professor chegou e disse essas palavras, dizendo: Deus não confunde ninguém. E estava ali perto da gente um moço, mendigo, deitado na calçada, e eu disse para ele: eu provo para você que Deus, ele confunde as pessoas, para provar
a sua existência, para provar a sua salvação, para provar a sua capacidade, para provar que você não é, para provar a você que você acha que é, mas que você não é, e para provar que aquele que não é, que ele é. E ele disse para mim, então prova. Eu disse, você está vendo aquele mendigo? Ele é mais feliz do que você, no estado em que ele está. Ele está vivendo uma vida que precisa de uma sociedade estender a mão e ajudar, mas no estilo de vida que ele está vivendo, ele é mais feliz do que você. Eu sabia que aquele moço estava separado da família, estava enfrentando uma guerra terrível. Ele falou, como que ele pode ser mais feliz do que eu? Eu disse, ele não tem casa para morar, né? Ele disse, não tem. Falei, pois é, nem precisa, olha lá onde ele está. Ele não tem comida para comer, né? Não tem. Falei, pois é, mas qualquer pessoa que chegar e pedir, ele vai achar alguém que vai dar comida para ele. Ele vive como ele quer viver. Mas o dia que ele decidir sair desta vida, Deus vai dar uma nova vida para ele. E você está feliz? Está feliz com a sua família, com a sua casa, com o seu salário, pode resolver os seus problemas? Ele disse, verdadeiramente não posso fazer nada. Eu disse, mas Cristo pode. Então nós estamos aqui nesta manhã. A igreja de Coríntios, irmãs, estava passando justamente por isso. Nós estamos vivendo uma época onde, diante dos nossos olhos, existem pessoas mais importantes do que as outras. É como que se diante de Deus, fulano de tal fosse mais importante do que cicrano. Diante de Deus somos todos iguais. Eu estava em uma festa, num congresso, e de repente, o pregador muito conhecido mesmo, a nível nacional e internacional, ele estava pregando nessa festa, neste congresso. E ele ministrava na igreja com ousadia e autoridade. E aí, de repente, ele disse para uma mulher, falou, olha, você não vai precisar usar o seu óculos mais, você pode jogar o seu óculos fora, que Deus está te curando agora. E até chamou essa mulher lá na frente, pegou o óculos dela, quebrou o óculos. E ele disse para uma outra mulher que estava do lado, disse, olha, convidou ela para aceitar Jesus, ela não quis. Ela disse, não, eu não vou aceitar Jesus. E ele disse, olha, daqui 30 dias você vai me ligar, porque Jesus vai fazer um milagre, você vai se converter, e você pega o número comigo depois do culto, para você me ligar, para você me contar o que foi que Deus fez na sua vida. E aquela mulher por ali, terminou o culto e ela me disse, falou, irmão, o senhor poderia fazer um favor de pegar o número com o pastor lá, porque ele pediu para mim pegar o número. E eu fui para pegar o número do celular com ele. Quando eu cheguei, disse, pastor, aquela senhora, ele disse, eu não vou falar com ninguém. Eu não vou falar com ninguém. Disse, não, o senhor não esperou eu dizer o que eu ia dizer para o senhor. É que aquela senhora lá que o senhor falou, não, eu não quero conversa. Eu disse, mas o senhor nem esperou eu dizer o que eu ia dizer para o senhor. Ele disse, fala o que é. Eu falei, a mulher que o senhor disse que ia entregar o número do telefone para ela, ela quer o número. Ele, bom. Então, meus irmãos, quem nós achamos que nós somos? O que é que verdadeiramente nós somos? Deus usa aquilo que a gente menos pensa para fazer uma viravolta na nossa vida. Jesus, ele disse para alguém, vocês vão à aldeia, lá tem um jumento, pega ele lá para mim. Se alguém perguntar quem é, diga que sou eu que estou pegando, depois eu devolvo. E aí, alguém foi lá, pegou aquele jumento, trouxe para Jesus. A Bíblia diz que ninguém nunca tinha montado naquele jumento. Jesus montou naquele jumento e entrou dentro da cidade, e o nome do Senhor foi glorificado, e o nome do jumento foi divulgado até hoje. Né? Mas quando nós olhamos para esse texto, para essas histórias que a Bíblia fala para nós, nós vamos entender que muitas vezes nós estamos muito aquém do jumento. Nós precisamos de entender que o Senhor quer entrar na nossa vida. O Senhor quer fazer diferente com as nossas vidas. Nós vimos cada dia uma briga, havia uma dissensão. O que é uma dissensão
na igreja de Corinto, uma discordância. Havia uma discussão ali, os irmãos eles não concordavam uns com os outros. Havia uma divisão. E a gente vê isso quase todos os dias. Bendito seja Deus, porque a cada dia a igreja do Senhor vai consertando isso, até chegar o dia da perfeição, o dia do arrebatamento. E havia essa dissensão ali, Paulo querendo ensinar os irmãos como que eles deveriam agir. As irmãs sabiam que existem lugares por aí que você não pode congregar em outra congregação. É a discordância, é a dissensão. Aí eu queria congregar lá na igreja do pastor fulano de tal. Não vai não, irmão. Não vai porque tem um problema aí. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são. De repente, você, minha irmã, acha que você não é? Você fala assim, o povo, as irmãs não me vê, parece que eu sou rejeitado. Parece que ninguém me vê, eu estou aqui quantos anos? Né? Já ouvi isso, foi muito. Eu já fiz tanta coisa dentro da casa do Senhor, os irmãos parece que não me vê. Deus está te vendo. Deus está te vendo. De repente você não percebe que você não está sendo usado, mas Deus está te vendo e está te usando como uma pessoa que não é diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos dele você é. Diz a Bíblia que ele usa as coisas desprezíveis. O que é desprezível? É aquilo que você não quer mais, é rejeitado, ninguém quer. Ele usa as coisas desprezíveis deste mundo para confundir a sábia. É por isso que o mundo aí fora não entende. É por isso que o mundo aí fora olha de uma forma diferente e olha para você, mesmo que às vezes dentro da igreja ninguém te vê, mas o mundo aí fora olha e fala, aquela pessoa é uma pessoa diferente. Tem um negócio diferente ali. Porque Deus usa as coisas que não são, mas para isso acontecer, nós temos que colocar nesta posição de não ser, e de ser a hora que Ele quiser usar. Já viu aquele tipo de pessoa que se ele pegar um papel que caiu no chão, ele já quer que todo mundo saiba que ele pegou aquele papel do chão? Se ele fez a comida, ou se ele limpou a janela, ou se ele varreu a igreja, ou se ele foi lá, pagou uma conta lá embaixo na luz, avisa lá, porque eu paguei lá, viu, o negócio lá, avisa lá que eu varri a igreja. Deus não quer dessa forma. Então as pessoas, aquelas que acham que é, diante de Deus ele não é. As pessoas vão viver fazendo assim o tempo todo, e diante dos homens e de Deus não será reconhecido, porque acha que é, mas não é. Diante de Deus é aqueles que fazem para Deus. Diante de Deus as pessoas têm valor, aqueles que fazem sem achar que ele tem algum mérito para fazer aquilo ali. Um dia o Adilto me disse uma coisa que eu fiquei pensando aquilo muito tempo. Ele disse, as pessoas vão à igreja como que se fossem obrigados. Vir à igreja é prazer. Estar na igreja é sentir prazer, é amar estar na igreja. As pessoas que amam a igreja, ele sente falta de estar na igreja. Ele não vai na igreja porque ele tem um compromisso lá. Eu tenho que reger, ou eu tenho que pregar, ou eu tenho que participar. Não, você vai porque você ama estar aqui na igreja. Nós não temos que servir a Deus como que por obrigação, nós temos que servir a Deus porque nós amamos servir a Deus. Então a mensagem de Deus nesta manhã, minhas irmãs, para os nossos corações, é viver em paz com todos, e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, seguir a paz com todos. Às vezes nós olhamos assim, eu já vi foi muito, a gente olha para as pessoas com um olhar de desdém, como que se a gente tivesse mais valor, e até ouvimos, às vezes nós ouvimos as pessoas falar, aquela pessoa acha que está podendo, né?
às vezes nem nunca conversou com aquela pessoa, às vezes nunca trocou uma ideia. A minha irmã, ela tinha um dizer, falar assim: o meu santo não combina com o santo daquela pessoa. O meu anjo não combina com aquele anjo. Como que esse anjo vivesse brigando, né? Meu sangue não combina, então vai ter que trocar o sangue, vai ter que colocar o sangue de Jesus. Quando eu olho para aquela pessoa, meu sangue chega, ferve. Nem nunca conversou com a pessoa, nunca procurou se aproximar, e aí já está olhando, já está odiando só de ver. Eu chego, fico fervendo quando eu vejo aquela pessoa assim, chega a me dar tremedeira. Meu Jesus do céu, o que é isso? Então nós precisamos estar enquadrados no não são, mas de Deus. Porque quando nós achamos que nós não somos, diz a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 6, que Deus, Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo Ele exalta o necessitado, para o fazer assentar onde? Entre os príncipes aí, ó. Da onde é que Deus levanta esses príncipes? Do pó, do caco, do meio do monturo. O que que tem no meio do monturo, minhas irmãs? Nada que presta. Tem a escorpião, barata, caranguejo, cobra. Então Deus pega lá essas cobras venenosas e transforma e coloca num lugar de destaque para sentar entre os príncipes. Deus pega lá esse escorpião venenoso que destila veneno, que mata e transforma. Diz a Bíblia que Deus tira do meio do monturo. O que que a gente aproveita do meio do monturo? Quase que nada, né? Às vezes você usa lá um eletrodoméstico na sua casa, tem pouco tempo, já quer trocar, né? Pois é, Deus tira lá do meio do monturo para exaltar, para levantar. Então você que tem se sentido desprezada, rejeitada, quando eu falo isso, irmãs, eu falo em âmbito geral. Quantas vezes você já se sentiu desprezada pelo seu esposo? Ou vice-versa? Falar, meu esposo parece que não está muito aí por mim não, viu? Minha esposa, não sei não, faz dia que ela não fala nada para mim. Então você que tem se sentido desprezada, rejeitada pelos seus amigos, pelos irmãos da igreja, é muito importante a gente procurar estar próximo de pessoas simples, pessoas que têm o temor de Deus. Às vezes eu falo até lá em casa, minhas irmãs, vamos deixar a vida dos outros para lá, vamos colocar no nosso lugar, porque enquanto a gente tenta consertar a vida de alguém, a vida da gente vai definhando. Às vezes a gente tenta mudar a vida das pessoas tentando falar mal, quando você percebe você está pior do que aquela pessoa, você já não consegue mais consertar aquela situação, e aí o trabalho é grande, viu? Para reconstruir aquilo que foi destruído. Então vamos procurar a cada dia estar calado para o mundo e com a boca aberta falando as coisas de Deus. Às vezes nós nos reunimos e falamos as coisas que nós falamos, às vezes é muito mais desagradável a Deus do que agradável. Nós reunimos para falar de A, de B, que irmão pagou, que não pagou, que está devendo, que não está devendo, que o pastor falou, que o pastor não falou, que a irmã foi lá, que não foi. E aí quando você vê, você não tirou nada de proveito dessa história. Então vamos viver como essas pessoas camufladas que ninguém vê. Sabe o que acontece com esses soldados que vão para a guerra camuflado? Ninguém vê, mas ele não erra o alvo. Ele está camuflado, ninguém está vendo ele, mas o comandante do exército sabe onde ele está. Ele está ali como um camuflado, esperando o momento certo para ele acertar o alvo. Então vamos ficar camuflado na presença do Senhor, vamos ficar na dispensa de Deus, porque aquele que está debaixo das mãos de Deus, ele não perece. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver tantas histórias que nós podemos comparar. Olha a história, a parábola do rico e o Lázaro. O Lázaro lá desprezado, rejeitado,
comia das migalhas que caía da mesa do rico, necessitado, desprezível, incluído nisso aqui, era desprezível, rejeitado. E aí morreu os dois. Diz a Bíblia que o Lázaro, ele foi recepcionado. Alguém foi lá, pegou ele e levou para os seios de Abraão. E o rico, ele foi sepultado. Ele não foi nem recepcionado, ele foi sepultado automaticamente. O Lázaro foi levado. Alguém foi lá, pegou ele e levou ele. O rico foi sepultado. E aí aquele que estava sendo desprezado, como muitas vezes você acha que você está, ele estava lá nos seios de Abraão, no paraíso. E o rico olhava e falava: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e põe aqui na minha boca, que eu estou aqui na miséria, eu estou em treva, eu estou em chama, eu não aguento mais isso aqui. E Deus disse para ele: você teve tudo lá na terra, você se aparecia, você era sábio. A Bíblia diz que Deus usa os loucos para confundir quem, minhas irmãs? Os sábios. Então às vezes você acha que você não tem sabedoria, que você não sabe falar, que você é louca. A Bíblia diz que o Evangelho é a loucura de Deus para nós. Então, muitas das vezes, nós achamos que nós não somos nada, mas quando você abre a boca para dizer alguma coisa, diga algo que presta, algo que vai fluir, algo que vai nascer. Olha para aquelas pessoas que falaram mal de você, onde é que eles estão, minhas irmãs? Sabia que quando você cala diante daquelas pessoas que falam mal de você, que te calunia, que levanta falso testemunho, que fala coisas que às vezes não existe, Deus cobra? Daqui um pouco você vê aquela pessoa, você fala: misericórdia, meu Deus, o que aconteceu? Por que aquela pessoa está assim? Porque falou que não devia, que não sabia. A gente era adolescente, nem crente era, minha mãe dizia: olha, não vi, não sei, não se escreve. Vê uma coisa que não te interessa, foge de perto, corre. Então é mais ou menos assim que nós temos que viver, camuflado. Deus usa aqueles que não são para confundir as que são. Quer convencer o seu patrão? Quer convencer o seu amigo, que é tão sábio? Seja esse não são aqui para confundir ele. Quer ser bem-aventurado? Seja esse aqui que não é, que se aparece diante dos olhos dos homens, para se aparecer, querer ser alguma coisa. Seja esse não são aqui, ó. Você acha que está sendo desprezado? Ele usa. Eu me sinto desprezado. Nem meus filhos parecem. Tem pessoas que falam assim: nem meus filhos parecem que não gostam de mim. Meu filho até com 20, 30 dias que não vem na minha casa, eu acho que meus filhos não gostam de mim. Eu tenho uma palavra nesta manhã para o seu coração. Diz a Bíblia que Jesus, ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, um de quem os homens olhavam para ele e viravam o rosto, era desprezado diante da sociedade da época, minhas irmãs. Diz a Bíblia que contudo ele não abriu a sua boca, e como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Mas diz a Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo 53, que ele foi subindo como um renovo. O que é um renovo? É você ser novo, mas aí de repente você deixou de ser novo, né? E aí você precisa de um renovo. Você precisa ser renovado. E ele foi subindo como um renovo perante ele. Ele era como uma raiz de uma terra seca. Eu já trabalhei em muitos lugares, de lavoura, juntando raiz no meio da lavoura, porque não pode ficar. E de repente você pega uma raiz daquela seca, você não vê nada nela que você pode fazer alguma coisa. Mas ele foi subindo como um renovo, para trazer um renovo para nós nesta manhã. Os homens cuspiam no seu rosto.
acha que Jesus reclamou, mas você pode dizer assim, mas Jesus era Deus, né? Ele ia reclamar do quê? Ele era Deus. Todas as provas que Jesus passou aqui na terra seriam incoerência eu dizer que Jesus passou como Deus. Ele passou como homem, sofreu como homem, foi açoitado como homem, foi dilacerado como homem, venceu como homem, porque como Deus, ele é invencível. Como homem, ele sentiu dor, mas como Deus, ele é invencível. Então vamos aceitar isso nesta manhã. Ele usa, por que eu trouxe essa palavra nesta manhã? Porque eu tenho certeza absoluta que existe muitas irmãs aqui que pensam dessa forma. Ah, eu não sou nada não. Vai ganhar uma oportunidade? Meu Deus, e agora? E agora o quê? O que é que Deus tem feito na sua vida? Quantas bênçãos, quantos milagres, quantos livramentos que Deus te deu da morte. É difícil às vezes chegar aqui e dizer, Jesus me salvou minha casa, me deu um livramento, livrou meu esposo da morte, livrou a minha família. Estava dizendo para o meu filho, na hora que a gente estava vindo, você sempre tem que ter alguma coisa. Se de repente alguém te dá uma oportunidade, o que você vai dizer? Não sei. Tem que dizer alguma coisa. Jesus não te salvou? Jesus não te deu um pai, não te deu uma mãe, não te deu amigos, não te deu a igreja? Não te deu o melhor de tudo, a salvação? Então, ainda que eu não saiba dizer, ou que às vezes eu acho, que eu não sou, Deus tem feito muitas coisas para nós. Muitas coisas que às vezes nós não merecemos. Mas nós estamos aqui para a glória de Jesus. Para resumir, minhas irmãs, eu já até acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu contei esse testemunho aqui. Mas se eu contei, eu quero contar de novo, porque possivelmente alguém ainda não ouviu. Eu tinha uma cunhada e ela vivia no mundo das drogas, se drogando, perdida no mundo das trevas, da escuridão, nos braços do Satanás, aí, jogada aí. E um dia ela sempre aparecia em casa. Minha sogra mora comigo, junto comigo, mais com a minha esposa. Meu sogro também mora lá em casa com a gente, graças a Deus por isso. E ela sempre aparecia de 15 em 15 dias, de semana, às vezes passava 20, 30 dias, e o restante dos dias ela passava aí no meio desses matos aí, jogada aí na sarjeta. Mas ela sempre aparecia para dar benção para a mãe, para certamente saudade de ver a gente, né? E ficava ali pouco tempo e saía para viver escravizada. E um dia, eu estava em casa e ela chegou e muito magra, debilitada, e ficou por ali. A minha sogra disse, vai comer, Noélia. E ela já partiu para comer, né, que as pessoas que vivem assim já sabem como é que vive, né? E naquela agonia, e ficou por ali. A minha sogra sempre pegava no pé dela, dizendo, olha, você precisa procurar um médico, precisa se tratar. E tá bom, mãe, tá bom, eu vou e tal, mas eu só vou ali, agora eu volto. E dali ela já sumia. Mas nesse dia que ela chegou, ela ficou por ali e de repente ficou andando dentro de casa e desnorteada, e de repente Deus falou comigo. Bem assim, minhas irmãs, se fosse a sua filha nessa época, eu não tenho certeza se a Francilene morava com a gente, já não, né? A Francilene morava com a gente ainda. Se fosse a sua filha que estivesse vivendo dessa forma, o que você faria? Tivesse jogada lá fora, o que você faria por ela? E por um segundo, minhas irmãs, eu fiquei sem palavras, sem saber o que eu seria capaz de fazer pela minha filha, porque é muito fácil a gente condenar os filhos dos outros, é muito fácil a gente jogar fora aquilo que não é nada nosso, aquilo que não nos pertence, que não tem valor para nós. É fácil a gente descartar, porque para nós, para as pessoas aí fora, melhor dizendo, essas pessoas não são, né? E aí Deus falou comigo, cuida dela. Minha sogra estava numa campanha de oração, mais umas irmãs, campanha de restauração, e ela já não sabia mais o que fazer,
para ajudar a filha. E ela pega então aquela filha e coloca nas mãos de Deus e diz para Deus: ó Senhor, eu não consigo mais, mas faz alguma coisa para minha filha. E começou a orar, e Deus disse para ela que ia trabalhar na vida daquela menina. E eu falei para minha sogra, falei: ajeita um lugar para ela ficar, uma comida, dá uma roupa para ela banhar. Falei com minha esposa, e dá um jeito aí, vamos ajudar ela. E ela ficou 20 dias em casa. Um dia em casa, 2 dias no hospital, voltava para casa, voltava para o hospital, naquela luta, e ela, desesperada, reconciliou e ficava naquela: eu quero que o pastor venha aqui em casa orar por mim, e tal, e naquela luta. E quando fez 20 dias aproximadamente, eu fui no hospital visitar ela. E ela lá no hospital, ela falou assim para mim, falou: eu queria te dizer um negócio. Eu falei: pode falar. Ela falou: eu queria te pedir perdão. Eu disse: perdão do quê? Porque ela vinha para casa, ela roubava as coisas que tinha em casa e vendia lá nas bocas de droga para se sustentar, pegava as coisas da mãe dela, da irmã, minhas coisas, e poucas coisas a gente conseguia resgatar. E ela disse assim: eu queria que você me perdoasse por tudo que eu roubei de você, as coisas que eu peguei aqui na sua casa, eu queria que você me perdoasse. Eu disse: você está perdoada. Se isso aí depender de você entrar no céu, você já está no céu. E aí ela, muito fraca mesmo, ela ficou de pé, falou: eu posso dar um abraço? Eu falei: pode. Ela me abraçou e chorou amargamente mesmo, e pediu perdão para minha esposa, para a mãe dela, que estava lá no dia, e disse para mim, falou: olha, eu quero que Deus me dê a oportunidade de sarar, ficar bem de saúde, que eu quero testemunhar por todo o Araguaia e os lugares onde eu for, eu quero testemunhar que Deus salva, que Deus liberta, que Deus cura e que Deus transforma a vida do homem e da mulher e da pessoa que quer. E naquele momento Deus disse para mim que Ele não ia restaurar ela, queria levar ela. Eu disse para ela, naquela hora ali, eu disse para ela, falei: pois é, você quer essa oportunidade, mas Deus não vai te dar essa oportunidade. Você faz o que você tem que fazer, manda chamar quem, os de perto e os de longe, porque Deus vai te levar. Ela falou: mas eu queria tanto fazer isso. Eu falei: não, o que você tinha que fazer, você já fez, agora Deus vai te levar. Muitas vezes Deus te deu a oportunidade de estar na presença dEle, de fazer a diferença, e você entrou por outros caminhos, mas dessa vez Deus vai te levar. E ela falou assim: não fala isso para mim não. Eu falei: falo, Deus vai te levar. E ela saiu daqui para Rondonópolis, a mãe dela acompanhou ela, e chegou lá, aproximadamente ali para as 8, 8:30 da manhã, ela veio a óbito. Salva para a glória de Jesus Cristo. E eu pude contemplar o quanto vale a pena você valorizar aquilo que as pessoas desprezam. Você passa na rua, vê uma drogada. Eu não sei se as irmãs conhecem a Romilda, uma que anda na rua loucamente vagando aí. Esses dias eu cheguei do serviço, à noite, meia-noite, e ela vinha parecendo um zumbi ambulante, e me viu e falou: meu irmão, ora por mim, me ajuda, eu preciso da igreja. Avançou em mim, me abraçou e chorou amargamente. Falou: pelo amor de Deus, me ajuda. Aquela que mora perto da casa da minha irmã lá, não sei se é Isaura, não me lembro o nome dela, que tem uma filha dela que é neta da irmã Lúcia Tambuque, vive aí, ó, rejeitado. Pela sociedade, não, pela igreja. Mas não é verdade. É verdade, irmãos. A igreja passa por cima, atropela muitas coisas. Aquele irmão do Luiz Fernando que morreu, a situação que aquele moço vivia, sabe quem são esses? Os desprezados da sociedade. E que às vezes, muitas vezes, a igreja despreza também. Infelizmente, nós estamos vivendo esta época. Zé Marcos e Adriana cantam um hino que diz assim: só se vale o que se tem neste mundo de aparência. Então é mais ou menos dessa forma. Só se vale o que se tem. Mas para a igreja do Senhor Jesus, nós estamos aqui na terra como resgatadores de alma. E às vezes nós queremos pregar, sabe para quem? Para pessoas importantes.
para pessoas que têm um poder financeiro que pode dar uma sustentação. Não, a Bíblia diz tudo ao contrário. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, os fracos, os rejeitados, os desprezados. Cheguei lá naquele boteco que tem ali do lado da igreja, ali uma mulher solteira, estava no ponto para pegar o ônibus, a mulher chorando, pelo amor de Deus, fala para a igreja orar por mim, eu não aguento mais essa vida. Então a igreja do Senhor Jesus, muitas das vezes, faz alguma coisa e acha que está fazendo tudo. Não é isso. As pessoas estão gemendo, gritando à nossa volta, é a nossa volta e nós não percebemos. Lá onde eu trabalho, todos os dias eu falo, ajeita porque o fim vai ser triste. Procura aproximar de Deus porque o fim vai ser desesperador. Esse menino Erasmo, inclusive essa Bíblia que está aí foi ele que me deu, escreveu até uma dedicação na capa dela lá. Todo santo dia eu dizia para ele, meu irmão, cuida porque a morte ela não manda recado. A morte ela não avisa quando vem. E quando ela vem, ela deixa a marca dela. Apocalipse diz 6:8. Então vi um cavalo amarelo e o cavaleiro se chamava Morte, e o inferno seguia. E foi lhe dado o poder de tirar a terça parte das vidas da face da terra. Então a morte ela não escolhe identidade, ela não escolhe nome, ela não escolhe padrão social, aquisitivo, não. A morte ela chega. A House tem um tio que morreu dormindo. Estava vindo da fazenda, uma cochiladinha aqui, tentaram acordar, já estava morto. Então vamos estar aqui, embutido nesse versículo. Eu vejo, posso até estar errado, mas eu vejo o descaso que a gente que faz. A gente olha assim, acha que o sonoplasta ele é melhor do que o guitarrista. Negativo. Ele é tanto melhor quanto o pastor, quanto o presbítero, quanto o diácono, quanto as irmãs, quanto o porteiro, quanto a qualquer um de nós que estamos aqui, quanto uma criança dessa. Somos todos iguais. Tem pessoas que é crente, que você olha nele, parece que ele não é crente, você olha nele, tá. Pelo amor de Jesus Cristo, o que comeu, que fez mal? Não é assim? Temos problemas? Temos. Todos nós temos muitos problemas. Mas aquele que resolve problemas está aqui nesta manhã para resolver os nossos problemas. Nós não podemos pegar os nossos problemas do dia a dia e jogar em cima dos irmãos. Nós não podemos pegar as nossas lutas e jogar para as pessoas que a luta que eu tenho que passar é eu que tenho que passar. Já viu aquela mulher lá que o menino tinha morrido? E aí o profeta disse para Geazi, vai lá e vê o que está acontecendo, se está tudo bem, pergunta lá como é que está, e ele chegou e disse, e aí minha irmã, está tudo bem? Ela está tudo bem. Imagina que o filho estava morto. Mesmo que não esteja bem, mas deixa transparecer a alegria de Deus na sua vida. Deixa essa alegria fluir. Alguém olha para você, acha que você é descendente do Hitler. Cara feia. Magoado, pega essa mágoa e joga nas pessoas, as pessoas se entristecem, as pessoas desviam, saem da igreja. Eu já vi, foi muitas irmãs tristes, eu estou triste porque a irmã fulano de tal lá da igreja lá, fez um desdém de mim lá, estava na sede numa festona lá, e aí apresentando só os grandão, né, só os famosão lá, e chegou uma mulher que era visitante, e estava lá na porta, fazendo bem assim, ó, e aquela multidão de gente tampando na frente dela. E eu falei, o que foi, minha irmã? Ela falou, eu sou gente também. O que foi? Olha, eu até mandei meu nome lá na frente, lá pedi um rapaz para mandar um nome lá que eu estava visitando aqui, só apresenta só os grandão aí, Eu disse, minha irmã, Deus está te vendo. Se o homem não está te vendo, Deus está te vendo. Importa é que Deus te vê. Se o pastor não te vê, Deus ele te vê. A Bíblia diz que os olhos dele são como tochas de fogo. O meu patrão não me reconhece. Deus te reconhece. Se você fazer por onde ser reconhecido, Deus vai te reconhecer, Deus vai te honrar. Aí as pessoas que olham para você e acham que você não é, Deus vai provar o contrário, vai mostrar que você é, mas dentro de uma humildade.
é humildade. O Naamã chegou, eu achei que esse profeta ia falar para mim mergulhar no rio Abana, no Farfar, que é um rio de águas cristalinas, vem mandar eu mergulhar no rio Jordão, era soberbo, orgulhoso, não tinha humildade. A hora que apareceu um que não estava nem na história, que ninguém nem imaginava, olha aqui, minhas irmãs, isso aqui, chega um servo do Naamã, a menina fez o começo lá, que a Bíblia nem fala o nome dessa menina, né? Oh, se meu Senhor estivesse diante do profeta de Deus, ele seria restaurado da sua lepra. E aí ele quase que desistiu no meio do caminho, achando que era o imperador, né? Que era o bonzão. E Deus lá do alto céu falou, vou te fazer você descer. Deus vai fazer alguém descer aqui nesta manhã. Vou fazer você descer do seu orgulho, da sua soberba, da sua ingratidão, do seu desprezo, do seu descaso. Falou, eu achava que esse profeta vinha pôr a mão em mim aqui, ia me sarar, ia me mandar eu mergulhar dentro d'água aí. E aí, se não fosse o servo ser usado por Deus, quem era esse servo? Era um Naamã. O servo falou, meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não faria para ser restaurado? Talvez ele até já tivesse ido embora, né? Então vou mergulhar de novo, então. Ainda bem, né? Que ele reconheceu que ele precisava de passar por aquele processo de voltar, de descer o pedestal, de humilhar, porque ele achava que ele era. E diante de uma sociedade lá fora, ele até que era comandante, capitão do exército do rei da Síria. As pessoas passavam, ó, sim senhor, comandante. Mas diante de Deus não era nada, era só um homem ignorante. Conheci um irmão que veio de Cuiabá e ele chegou um dia aqui, e eu não me lembro o que foi que eu falei com ele, ele quase nem esperou responder, já me deu um oi. E eu disse para ele assim, meu irmão, diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Então esse versículo, diante da honra vai a humildade, tem sido ao inverso nos nossos dias. As pessoas querem ser honrado primeiro, para depois ser humilde. Não é, você tem que ser humilde primeiro, para depois você ser honrado. Ah, não me deu um cargo, seja humilde primeiro. Não, quer cargo primeiro, para depois ser humilde. Aí o que acontece? Você ganha uma responsabilidade dentro da igreja, antes de ser humilde, que primeiro vem a humildade, depois vem a honra, não é isso? Diante da honra, quer dizer, na frente da honra, vai a humildade. Então você quer ser honrado? Seja humilde. Aí você quer um cargo, né? Porque tem pessoas que morrem por causa de cargo. Uns que correm, outros que morrem. A pessoa quer um cargo, aí não levou a humildade na frente, né? A humildade não foi na frente, aí deu o cargo para ele, só problema. Bate nos outros, machuca, ofende. Por quê? Porque não é humilde. Se a humildade tivesse ido na frente da honra, aí sim, aí você seria bem-aventurado. É por isso que a gente vê muitas pessoas, irmãs, que às vezes você coloca na igreja que não dá certo. Por quê? Às vezes essa daqui é humilde demais, aquela ali já é ignorante, e aí não tem aquela condição de suportar a ignorância da outra. Mas diante da honra vai a humildade. Convido as irmãs para colocar de pé. Eu não sei que hora que termina aqui, que é o horário. É a hora que der, né? Muito bem. Mas quero agradecer, irmã Edna, pela oportunidade que a senhora me convidou de estar aqui com as irmãs. E foi muito bom. Eu acredito que esta palavra, ela falou poderosamente com cada um de nós que estamos aqui. Que Deus usa. Deus usa. Quem que Deus usa? Os que são ou os que não são? O texto está dizendo aqui, Deus usa os que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Então eu acredito piamente que Jesus falou com cada um de nós nesta manhã, através dessa palavra. Vamos deixar que essa palavra, ela venha brotar, ela venha produzir fruto na minha vida, na nossa vida nesta manhã.
Por isso que eu disse que a nossa vinda aqui não foi em vão. Quando você pensar em ofender alguém, conta até 20. Seja humilde. Amém? Muito obrigado por essa oportunidade, a igreja do Senhor que está aqui nesta manhã. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, sua esposa, sua casa, seus bens, e que Deus possa ser a prova viva na sua vida de que Ele é contigo. Oremos. Querido e bondoso Deus, nesta manhã, Senhor, te adoramos por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua igreja, apresentando ao Senhor cada uma das irmãs, dos irmãos que estão aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor como nosso ajudador, o nosso salvador. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, este dia, que o Senhor possa abençoar poderosamente a cada uma das irmãs, dos irmãos, a família de cada um desses que estiveram aqui nesta manhã, que sejam agraciados pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu milagre, Senhor, que esta palavra ela venha germinar no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Faça um milagre na nossa vida, Senhor. Se conosco, abençoa o nosso dia, nos dê vitória, nos dê paz. Usa-nos, Senhor, na humildade, que nós possamos ser este membro que esse não são, mas para o Senhor, ó Pai eterno, para que possamos ser usados nas suas mãos, na sua presença, e assim eu te agradeço em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. A bênção? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com cada um de nós. Que digamos? Amém. Terminado em nome de Jesus.